Fala galera, tudo bem? Preparados para a segunda fase da Unicamp? Espero que sim. Nós do Grupo Gabaritano estamos aqui trazendo para vocês algumas dicas do que pode ser que caia no vestibular da Unicamp 2016, segunda fase. A gente deu uma olhada nas provas antigas, foi vendo, vimos algumas estatísticas na internet que vocês podem procurar, é muito interessante. E a gente viu que, pelo menos no ponto de física, o que cai disparado, que sempre está no vestibular, que sempre está marcando o vestibular no Unicamp, é a parte de mecânica. Afinal, a parte de mecânica é a parte que a gente mais vê durante o nosso ensino médio. E dentro da parte de mecânica, a gente vê dois tópicos mais específicos que também despontam mais. Que é a cinemática, que é o que eu vou falar hoje, e trabalho e energia, que o Gustavo também vai falar em uma outra parte da videoaula. Então, para a gente falar sobre isso, coisas importantes que vocês têm que lembrar. Uma delas, unidades. Unidades são muito importantes. Não vão querer perder pontos preciosos por uma falta de unidade, ou por uma conversão errada de unidades, ou trabalhar em coisas de unidades diferentes. Então, pessoal, prestem atenção em unidades, que é muito importante. Parece que não, mas são muito importantes. Outra coisa que eu vou trazer aqui hoje para vocês, durante os exercícios, é o conceito de vetor, como esse primeiro exercício aqui que eu vou falar hoje para vocês. Tá bom? Então, vamos começar esse exercício. Esse exercício é a segunda fase da Unicamp em 2013, e ele diz o seguinte: nós temos um barco que tem uma velocidade em relação ao rio, em sentido rio acima, com uma velocidade de 26 nós em relação ao rio. E que o rio, para um observador externo, está correndo a uma velocidade de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo aqui embaixo. Uma outra informação que ele dá para a gente é uma conversão de unidades, dizendo que um nó equivale a meio metro por segundo, 0,5 metros por segundo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer eu preciso trabalhar com essas velocidades em mesmas unidades. Eu sempre tenho que fazer isso. Não vale nem você querer trabalhar com esses 26 nós aqui e comparar com 5 metros por segundo, porque você não consegue comparar uma coisa com a outra. Não ainda. Como é que a gente faz para poder comparar? Botar os dois no mesmo patamar. Como é que eu faço isso? Ou eu transformo metros por segundo em nós, ou ao contrário, eu transformo em nós em metros por segundo. Aqui no caso, a gente fez a transformação de nós para metros por segundo, mas que simplesmente é uma questão de facilidade, até porque metros por segundo é a unidade do sistema internacional. Então, fazendo uma transformaçãozinha aqui, rápida e fácil, a gente consegue ver que 26 nós nada mais é do que 13 metros por segundo. Ou seja, como cada nó equivale a meio metro por segundo, então 26 nós são 13 metros por segundo. Conta rápida, fácil, muito simples. Mas o que o exercício pede? O exercício pede o seguinte: sabendo que o barco vai ter que se deslocar durante uma distância de 42 km por hora, 42 km, qual é o tempo que ele vai gastar para fazer isso? A primeira coisa que a gente precisa saber eu preciso saber qual que é a velocidade do barco em relação ao observador, certo? Eu até botei a velocidade do barco aqui em vermelho, mas eu não botei um sentido para ela, não estou dizendo para vocês aonde o vetor se encontra. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque primeiro eu preciso descobrir. E como é que eu faço isso? Simplesmente analisando os vetores. Eu sei que a minha velocidade do barco, ela vai ser o quê? Ela vai ser a soma da minha velocidade do barco em relação ao rio, mais a velocidade do rio. Certo? A soma vetorial. O sinal de mais ou menos ele vai entrar quando eu comecei a colocar as minhas convenções. Nesse caso, a minha convenção que eu estou pondo é: tudo que anda para a direita tem sentido positivo e tudo que anda para a esquerda é negativo. Então, sabendo isso, eu sei que minha velocidade do barco em módulo, certo? Em módulo desse sentido, vai ser a velocidade do barco em relação ao rio, que como está para a direita vai vir como positivo, 13, mais ou menos a velocidade do rio. No nosso caso, a velocidade do rio vai ser negativa, porque ela está apontando para a esquerda, ela tem um sentido para a esquerda, na nossa convenção é negativo. Então ele vai entrar como negativo, menos 5. Então eu sei que 13 menos 5, a velocidade do meu barco, na verdade, é de 8 metros por segundo. Agora, para achar o tempo é muito simples. É só a gente pensar. Já que o nosso barco está dando uma velocidade constante, a gente sabe que com uma velocidade constante, então quer dizer que o meu barco ele percorre distâncias
iguais em tempos iguais. Então, eu simplesmente vou usar aquela relação que a minha velocidade é o quê? É a distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Porém, de novo, nós temos um problema. Por quê? Esse cara está em metros por segundo e esse cara está em quilômetros. Então, como é que eu vou comparar uma coisa com a outra? O que a gente pode fazer? De duas a uma. Eu transformo esse cara para metros ou eu transformo esse cara para quilômetros por hora. Eu vou fazer a transformação de quilômetros por hora simplesmente por um treino. Vocês vão falar, mas professor, é muito mais fácil transformar esse cara em metros por segundo e aí fica tudo muito mais simples. Concordo. Mas como é que eu estou querendo dar uma dica para você e também lembrar vocês de alguns conceitos que são importantes, que talvez nesse exercício não caiba, mas em um outro possa ter, eu vou transformar esse cara em quilômetros por hora. E como é que eu faço isso? Deixa eu apagar aqui. A gente vai guardar essa informação aqui, né? Que a velocidade do barco ela é de 8 metros por segundo. Eu preciso transformar esse cara aqui em quilômetros por hora. Como é que a gente faz isso? Vamos pensar. Então eu tenho meu conceito aqui de 1 km por 1 hora, certo? Quilômetros por hora. Eu sei que 1 km equivale a quanto? 1000 metros. E sei que 1 hora é 60 minutos. Só que 60 minutos, cada minuto é 60 segundos. Então, 1 hora é o equivalente a 3.600 segundos. Certo? 60 vezes 60. Olha só, já cheguei na unidade que eu quero fazer a conversão. Então, de quilômetro por hora para metros por segundo. Fazendo uma simplificação muito simples aqui, a gente chega nessa relação. Que 1 km por hora equivale a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou, melhor dizendo, se eu fizer uma continha aqui de em cruz, eu vou chegar à conclusão que 3,6 km por hora equivale a 1 metro. Equivale a 1 metro por segundo. Certo? Essa é uma informação muito importante. Vocês podem até decorar essa conversão, mas nada mais justo do que vocês entenderem o que está acontecendo é em casa, não na hora da prova querer resolver isso, mas em casa, no estudo, faz essa conta. Não acredita só no professor, faz essa conta e percebe que existe essa relação mesmo. Que fica muito mais intuitivo para vocês, depois para vocês lembrarem, nossa, é verdade. Porque sempre vai rolar aquela dúvida, puta, mas divide ou multiplica 3,6, eu não sei como é que eu faço. Simples, olha só, você fazendo essa conta, você vai ter o feeling de saber como é que funciona o negócio. Então, eu sei essa informação, eu vou apagar aqui e vou botar essa informação aqui em cima que ela é importante. Então, eu descobri que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Então, agora ficou muito mais simples. Por quê? Sabendo essa informação, eu sei que a minha velocidade do barco vai ser o quê? Se cada metro por segundo equivale a 3,6 km por hora, então 8 metros por segundo vezes 3,6 vai me dar essa informação em quilômetros por hora. Ou seja, fazendo essa conta, eu vou chegar em, aqui vai 8, 8 vezes 3 dá 24, com mais 4, 28, 28,8 quilômetros por hora, certo? E agora sim eu posso fazer essa conta. Então, usando essas duas informações, eu vou chegar aqui, a velocidade do barco, que o ΔT, bom, vamos escrever assim, né? A velocidade do barco, como eu disse, ela vai ser o deslocamento dele dividido pelo tempo gasto. Então, o tempo gasto vai ser a distância percorrida dividida pelo barco. E aí você chega na sua resposta. Então vamos fazer essa conta. Ou seja, vamos fazer aqui 42 km dividido por 28,8, que vamos chegar em 1,45 horas, que convertendo vai dar 1 hora e 27 minutos. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos para o segundo exercício agora. O segundo exercício ele compreende 2 itens, que são independentes um do outro. O primeiro item diz o seguinte, que nós temos uma roda gigante, cujo raio é de 20 metros,
e que ela se desloca com uma velocidade angular constante, tendo um período de 240 segundos. No primeiro item, o que ele pergunta é o seguinte: ele quer saber qual é a altura que uma criança vai estar dentro dessa roda gigante nos tempos 60, 120, 180 e 240, levando-se em conta que no t igual a zero, ou seja, no início da sua trajetória dentro da roda gigante, ela se encontra à altura zero, que é aqui embaixo, certo? Nosso referencial é aqui embaixo. Esse exercício ele é bastante interessante porque é muito fácil para o aluno se embananar se ele não tiver alguns conceitos físicos muito claros na cabeça deles. Primeiro de tudo, esse exercício é um exercício de movimento circular, certo? Então eu estou botando aqui que a nossa aceleração angular sua velocidade angular ela é constante. Bom, então se você está trabalhando com exercício de movimento circular, qual é o conceito aqui que é importante? Além da velocidade angular dele ser constante, ou seja, não está num movimento acelerado, num movimento circular, no seu movimento angular, ele tem esse conceito aqui do período. O que é o período? O que o conceito do período nos diz? O conceito do período nos diz que é o tempo necessário que ele consiga dar uma volta completa no seu movimento circular. Então a gente já matou, no primeiro, só pelo conceito, a gente já matou qual é a posição que ele vai estar em 240 segundos. Que a posição dele vai ser zero. Já que ele começou em t igual a zero, em h igual a zero, ele começou aqui, então no período completo, ele vai chegar no zero de novo. Certo? Ele vai chegar no zero de novo. Beleza. Tranquilo. Outra coisa, já que eu sei que 240 segundos é o tempo que ele demora uma volta completa, eu sei que na metade do tempo ele vai ter percorrido meia volta. Bom, se ele percorreu meia volta, ele saiu daqui e chegou até a ponta aqui de cima. Ou seja, ele saiu do zero e chegou numa posição onde ele vai ter uma distância de 2 raios, que é o ponto mais alto da roda gigante. Ou seja, se meu raio é de 20 metros, eu sei que esse carinha, a pessoa, vai nos 120 metros. Vamos fazer aqui uma linha só para a gente se guiar. Ele vai chegar numa distância, numa altura de 40 metros. Então ele vai se encontrar bem aqui. Vocês estão vendo que eu não estou fazendo nenhuma conta. Eu estou simplesmente usando o conceito físico da definição do que é o período. A mesma coisa, se eu sei que 120 segundos, que é metade do meu período, eu chego na altura máxima, e em 1/4 do meu período, olha só, estou usando o nosso raciocínio, em metade do meu período, eu percorri metade da distância, metade da circunferência, ou seja, os 40 metros. Em 1/4, eu vou ter percorrido 1/4 da minha distância, ou seja, eu vou estar nessa posição aqui. E que altura é essa? Essa altura aqui é exatamente o valor do raio da minha circunferência. Então, nesse caso, em 60 segundos, a gente vai ter andado, a gente vai estar numa altura de 20 metros. Certo? Mesma coisa no 180, porque no 180 ele equivale ao quê? A 3/2 do meu período total. Ou seja, ele vai ter percorrido 3/4 da minha circunferência. Ou seja, ele vai estar exatamente aqui. E que altura é essa? O raio de novo. Então, ele vai estar à mesma altura que ele estava em 60 segundos. Então, e vou botar aqui o zero, né? Porque no t igual a zero ele estava na posição inicial, no h igual a zero. Então, olha só, a gente conseguiu colocar todas as posições sem fazer uma conta sequer. Simplesmente usando esse conceito aqui. E olhando para uma figura, você vai desenhar o seu círculo e vai ver qual é o comportamento do garoto de acordo com os tempos que ele deu em relação a esse período. Muito simples o exercício nesse ponto. E aí ele pede, numa segunda parte,
para a gente esboçar a curva que vai representar essa distribuição de pontos. Bom, vocês podem ver que se eu quisesse calcular as alturas desse cara, eu poderia usar trigonometria, certo? Então, por exemplo, vamos por um exemplo aqui. Eu quero saber que altura é essa aqui. Vamos imaginar que eu não sabia que altura é, né? Vamos imaginar que eu não sabia que altura era. Eu simplesmente posso usar trigonometria. Eu tenho esse ângulo, certo? Eu tenho esse ângulo aqui, eu sei a minha hipotenusa e eu consigo calcular qual é a minha altura, certo? Na verdade, eu tenho esse ângulo, eu sei quanto que vale esse cara, eu sei quanto que vale esse cara, porque os dois são os raios, por exemplo, na verdade, e eu consigo calcular, eu sei quanto que é esse cara aqui, eu sei quanto é esse cara, eu consigo calcular pela tangente desse ângulo quanto que é essa altura. Então, eu sempre posso usar o meu conceito de trigonometria, tangente, seno, cosseno e por aí vai. Por isso, se a gente pegar, vamos pegar uma outra altura aqui, vamos pegar uma altura diferente, vou pegar essa altura aqui, ó, vou pegar esse ponto aqui, certo? Então esse ponto aqui, eu vou usar o meu raio como a minha hipotenusa, eu sei essa distância, eu vou descobrir essa distância por esse ângulo aqui, certo? E essa distância aqui, eu posso usar como o raio, certo? Porque até aqui, daqui até aqui é o raio da circunferência, e eu consigo calcular essa altura total somando esse com esse, certo? Então, o movimento circular, ele sempre tem a forma de uma senoide, né? Que é aquela coisa que a gente pode desenhar que é uma coisa assim, mais ou menos assim, né? Certo? E isso aqui vale para cá também. Então, o que eu vou ter, para a gente fazer uma volta completa, então, vou desenhar em azul aqui para a gente desenhar a nossa curva, ele vai ter um movimento de uma senoide. Porque o movimento ele é periódico. Todo movimento que é periódico, no caso do movimento circular, ele tem um movimento de uma senoide, porque ele sempre vai passar pelas mesmas posições, ele sempre é limitado nessas distâncias, de 0 a 40 metros. E ele vai ter esse comportamento aqui. Beleza? Esse é o item A. Bom, galera, agora vamos para o segundo item do exercício. O segundo item, ele fala o seguinte: a gente tem uma criança num carrossel cujo raio é de 4 metros e tem uma velocidade angular constante. E o que ele pede agora é que a gente faça um segundo gráfico. Agora, só que o gráfico agora, na verdade, é o gráfico da aceleração centrípeta dessa criança ao se locomover dentro do carrossel nos instantes 10, 20, 30 e 40 segundos. O exercício, como primeiro, ele pode ser um exercício muito mais complicado se você não tiver os conceitos muito bem gravados na cabeça. Vamos lá. A outra coisa que ele considera que t igual a zero, o movimento já existe já. Isso é importante também. Bom, vamos pensar nos conceitos então. Em todo movimento circular, quando o objeto está sob movimento circular, ele está sob a ação de uma força, que é a força centrípeta. Essa força centrípeta vai gerar então uma aceleração centrípeta, cuja expressão, que a gente sabe, ela é dada por v² sobre r, né, em módulo, e a gente sabe que ela é uma aceleração que aponta para o centro da trajetória circular, assim como a força centrípeta, que é uma força que puxa para o centro. Certo? Outra coisa que a gente sabe, que a velocidade tangencial do meu trajetória circular, ela é relacionada com a minha velocidade angular, pela expressão, que a velocidade linear, ela sempre vai ser a minha velocidade angular vezes o raio, certo? Isso é bastante interessante se a gente for parar para pensar no seguinte. A gente sabe que velocidade é igual a distância, se a minha velocidade ela é constante, né? Ela dada pela minha distância, dividido pelo meu tempo gasto. Certo? O que eu sei? Olha só. Em uma volta completa, em uma trajetória circular, a gente sabe que a distância completa que ele vai percorrer é 2π vezes o raio, certo? Que é o período da circunferência. E a gente sabe que o tempo gasto sobre isso é o período. Beleza?
Ou seja, o período a gente sabe pelo conceito que período é o tempo gasto para completar uma volta completa. E o que é isso aqui? Isso aqui é exatamente o tempo gasto para ele completar uma volta completa, que é uma angulação de 360 graus, que é o 2π. Então, esse cara aqui é uma razão entre o ângulo deslocado dividido pelo tempo gasto, que é a mesma coisa aqui, a minha velocidade angular. Então, no final das contas, a gente volta para cá. Ou seja, acabamos de provar que a minha velocidade linear tangencial era igual ao ômega vezes a minha velocidade angular vezes o raio. Certo? Como eu sei que minha velocidade angular pelo meu exercício é constante, vai me dizer que minha velocidade linear tangencial também é constante, já que meu raio é constante, isso aqui é constante, isso aqui só pode ser constante. O que implica que minha aceleração centrípeta também é constante. Afinal, minha velocidade linear é constante pelo esse argumento que a gente usou aqui, o raio é constante porque é um círculo, é uma circunferência, o carrossel é uma circunferência de raio constante, então esse cara também é constante, não importa qual o distante de tempo que eu vou medir a aceleração centrípeta da pessoa que está no carrossel. Beleza, dito isso, e com essas informações aqui, eu posso reescrever esse cara utilizando a minha velocidade angular. Certo? Então eu vou pegar esse cara e vou copiar para cá, e isso aqui vai me trazer que a minha aceleração centrípeta vai ser igual a minha velocidade angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado dividido pelo raio. Então, isso aqui corta, aí chegamos à conclusão que isso aqui é ômega ao quadrado vezes o raio. Eu sei o raio. E qual é a minha velocidade angular? Ele pede para a gente estimar o período que a gente demora para fazer uma volta completa no carrossel. Isso é uma coisa muito importante que aparece bastante nos vestibulares da Unicamp. Esse é o seu poder de estimar algo. Então você vai parar e pensar, poxa, quanto tempo vai demorar para que o meu carrossel dê uma volta completa? 1 hora? Não faz sentido um carrossel demorar 1 hora para dar uma volta completa. 5 segundos? Também não faz sentido isso. Certo? 1 minuto? Talvez 1 minuto, mas 1 minuto talvez demore muito. Então você tem que começar a pensar e o corretor ele vai levar isso em consideração. Então, mas por exemplo, para esse exercício, pensando um pouco, a gente para e pensa que um período legal, talvez, sei lá, seja 20 segundos, por exemplo. Então eu vou estimar, a minha estimativa é que o meu período para uma volta completa seja de 20 segundos. Então eu uso essa informação aqui. Então a minha aceleração centrípeta vai ser igual a 2π sobre 20 segundos ao quadrado vezes o meu raio, que é de 4 metros. Certo? Então, fazendo essa conta, a gente vai chegar em... na Unicamp, normalmente eles consideram π igual a 3 para fazer as contas. Então, isso daqui vai dar... Essa conta vai dar 0,3 ao quadrado vezes 4 metros. E isso aqui vai dar 0,36 metros por segundo ao quadrado. Então, como eu disse, já que minha aceleração centrípeta é constante, então ele vai ser uma reta constante para todos os tempos possíveis e imagináveis. Beleza? Mais um exercício. Esse exercício aqui que eu estou pondo para vocês é um exercício que ele é muito fácil de você se atrapalhar inteiro se você não tiver os conceitos físicos na cabeça muito bem fundamentados. Que não é somente uma questão de fórmula. Se você fosse aplicar uma fórmula, você demorar muito tempo. E você sabe que no vestibular o tempo é uma coisa muito preciosa. Beleza? Vamos lá, galera. O último exercício que eu estou trazendo hoje para vocês, ele também é dividido em 2 itens. O primeiro item diz o seguinte. O exercício é um exercício de futebol. Nós temos um lançador, L, e um atacante, um zagueiro e um goleiro. O que ele quer saber é o seguinte. Ele vai ter uma situação de impedimento. Ou seja, no item A, ele quer saber o seguinte. Quanto tempo o lançador tem para poder lançar a bola de tal forma que o atacante do seu time não fique impedido? Que informações que a gente tem? Que a distância entre o atacante e o zagueiro é de 12 metros,
que a aceleração dos dois em módulo é igual, de 3 metros por segundo ao quadrado, e que A e Z saem do repouso. Bom, vamos pensar, o que é a condição de impedimento? A condição de impedimento diz o seguinte: no momento que o lançador chuta a bola, o atacante do seu time tem que estar na mesma posição que o zagueiro. Se ele estiver avançado em relação ao zagueiro, ele vai estar numa situação de impedimento e a jogada não vai valer. Então eles têm que estar numa situação até a situação onde ele fica na mesma posição que o zagueiro, certo? Então a gente precisa saber o seguinte: qual é o tempo que o atacante e o zagueiro vão se encontrar? Bom, vocês podem ver o seguinte, que os dois eles saem do repouso, tem a mesma aceleração em módulo, mas a gente pode ver que claramente um tem uma aceleração para o lado esquerdo e o outro tem uma aceleração para o lado direito, no sentido direito. Então a gente pode escrever as equações dos dois, certo? Então eu sei que a posição do A vai ser a posição inicial dele, que eu posso tomar que essa posição seja 0, certo? Então eu tomo aqui, é 0, e aqui são os 12 metros, certo? Então a posição dele é 0, e vamos ter a parte da aceleração agora, que vai ser meio vezes a aceleração dele, de 3, vezes o tempo ao quadrado. A mesma coisa para o zagueiro, só que agora a posição dele é 12, né? Lembra do sorvetão? A posição dele é 12, a velocidade inicial dele é 0, a aceleração dele vai ser meio, vou escrever um 3 aqui, meio vezes 3t ao quadrado. Só que aqui vai vir um mais ou um menos. Pela nossa convenção, como coloquei tudo que está indo para a direita é positivo, a aceleração do zagueiro é negativa, então ela vem para cá, certo? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir algo de tal forma que SA vai ser igual a SZ, ou seja, descobrir qual o tempo isso vai acontecer. Então a gente vai ter meio vezes 3 vezes t ao quadrado vai ser igual a 12 menos meio vezes 3 vezes t ao quadrado, certo? Eu vou pegar isso aqui e eu vou multiplicar tudo por 2. Então eu vou ficar 3t quadrado vai ser igual a 24 menos 3t ao quadrado, certo? Passa para cá, 6t ao quadrado vai ser igual a 24. Fazendo essa conta rápida, a gente descobre que o t vai ser igual, então, t quadrado vai ser igual a 4, o que implica, então, que o meu t é igual a 2 segundos. Ou seja, o meu lançador ele tem 2 segundos para lançar a bola a partir do instante que o atacante e o zagueiro começam a correr em direção ao outro. Se até 2 segundos ele faz o lançamento, o atacante dele não vai estar em posição de impedimento, certo? O item B do exercício diz o seguinte, que o juiz, que é o cara que vai julgar se o cara está em posição de impedimento ou não, tem um tempo de reação de 0,1 segundos, certo? Então agora a situação é a seguinte, a gente diz que o juiz tem um tempo de reação de 0,1 segundos entre o lançamento da bola e verificar as posições dos jogadores. E que os dois jogadores têm velocidades constantes, só que em sentidos opostos, de mesmo módulo, de 6 metros por segundo. Certo? E o que ele pergunta é o seguinte, qual que é a distância mínima que a gente tem que ter do zagueiro para que nesse tempo de reação o juiz consiga não estar em posição de impedimento, ou seja, nesse tempo de reação do juiz, ele consiga não estar impedido. Bom, o que a gente precisa saber é o seguinte, um exercício muito simples mesmo, se você pensar com os conceitos físicos. Eu sei que o tempo de lançamento, quando o cara lançou e o juiz olhou, certo? Passou 1,1 segundo. Só que nesse 1,1 segundo, os dois já se deslocaram. E quanto eles se deslocaram? Bom, eu sei que a posição que em 6 metros por segundo, se você anda 0,1, você sabe que você vai ter andado uma distância de 0,6 metros, certo? Então o que eu sei? O atacante andou 0,6 metros para cá, o zagueiro andou 0,6 metros para cá, na outra direção,
certo? Então, qual que é a distância mínima que eu vou ter que ter? Muito simples. A distância mínima que o atacante tem que ter do zagueiro é o 0,6 que ele vai ter que andar, mais o 0,6 que o atacante vai andar. Ou seja, a distância mínima vai ser de 1,2 metros. Simples, rápido e fácil. Certo? Entenderam? A exercício não precisa nem fazer nem conta. É só você parar, olhar, interpretar o exercício e pensar exatamente nesses conceitos físicos. Beleza? Pessoal, esses eram os 3 exercícios que eu queria passar para você. Eu espero que eles te ajudem a estudar. E segue a dica. Gráficos e cinemática e trabalho de energia, que o Gustavo vai falar, são coisas que são figurinhas carimbadas no vestibular da Unicamp na segunda fase. Pelo menos 1 ou 2 exercícios vai ter no vestibular da Unicamp sobre esses conceitos. Beleza? Ou até mais. Beleza? Então, pessoal, bons estudos, boa prova para vocês e boa sorte.